Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Palavra e Família. Eu sou a Carol e eu tô com a minha filha Shelly e minha nora Adriana. E nós estamos aqui para parabenizar todos os professores, porque estamos chegando bem próximo ao dia do professor. E, interessantemente, todas nós fomos formadas em pedagogia. Então, temos experiência de dar aula em escola, então a gente entende um pouquinho dos prazeres e dos desafios também que os professores encontram. Não sei se vocês querem contar alguma experiência que tiveram. Bom, primeiramente eu queria incentivar, parabenizar e animar as professoras e professores que estão assistindo a gente pela oportunidade que se tem de investir em pequenas vidas. A gente vem para somar ao grande trabalho e responsabilidade dos pais, e que Deus use a vida de vocês na vida desses pequenos e adolescentes. Eu lembro quando eu estava dando aula em escola, o privilégio de participar das conquistas de algumas crianças, né? Algumas lutas, com muita dificuldade de aprender algumas coisas. E quando você vê eles avançando e conseguindo e se alegrando por isso, não há nada que pague, ainda mais uma profissão não tão valorizada. Eu lembro que uma vez eu consegui dar aula numa escola evangélica, então isso também foi um privilégio. E então a gente tinha, né, abertura para conversar sobre Deus, sobre o evangelho e tudo isso. E eu lembro de ter uma menina que entendeu tão bem essa parte de troca, de castigo que Jesus fez no nosso lugar, que ela pegou e falou: tal amigo tá de castigo agora, não vai poder brincar, eu vou trocar, vou ficar no lugar dele, porque eu vou ser que nem Jesus. Então tem oportunidades assim que são bem especiais. Que legal. Eu dei aula numa escola pública, numa região bem difícil, onde as crianças não vinham de famílias que valorizavam os princípios que a gente valoriza. E, na verdade, eram poucos os pais que se interessavam, mas dava para ver nitidamente aqueles cuja mãe estava lá, se interessava, perguntava. E eu lembro de uma outra mãe que eu tive que ligar para falar algo do filho, e ela falou: só não me liga, pode fazer o que quiser com ele na escola, eu não quero nem saber, o problema é teu. Então, é complicado, né? Agora, a verdade é que, se você é pai, se você é mãe, você também é professor ou professora, né? Nós somos os professores principais, aqueles que Deus chamou para ser os primeiros. Nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Então, vamos conversar um pouquinho de como é que nós, como pais, podemos ajudar os professores, o que nós podemos fazer para ajudar os nossos filhos a respeitarem os professores, para facilitar um pouquinho essa vida que muitas vezes é bem desafiadora. Ideias? Bom, a gente estava conversando aqui, os meus filhos, né, seja na escola ou no contexto do ministério, na igreja, na classinha, já receberam alguns puxões de orelha, né? Já chamaram a atenção, já nos chamaram para conversar. E como pais, a gente tem que enxergar esse momento como algo muito bom. Alguém está em parceria com a gente na formação dos nossos filhos. Então, quando alguém faz uma crítica dos meus filhos para mim, a gente precisa ver isso como algo muito bom, porque poderemos voltar para casa e trabalhar aquelas questões, ir mais a fundo, discipular esse coração e ajudá-lo a ver áreas que Deus quer transformá-lo e que talvez ele ainda não está vendo. E uma coisa que eu acho muito importante, nós como pais, ensinarmos nossos filhos a obedecer, ouvir outras autoridades, que não são apenas nós, papai e mamãe, né? Eu acho que é fácil, às vezes, pensar: eu vou mandar meu filho para a escola e é a professora que vai educar ele nessas áreas. E é uma das coisas, pelo menos na minha experiência, mais difíceis para a professora fazer, de pegar um monte de criança junto e tentar ensinar algo que é, né, a teoria de alguma coisa, quando as crianças não estão nem sentadas, ouvindo, obedecendo. Na verdade, isso é a tarefa dos pais, fazer isso em casa, para quando eles estiverem fora, eles consigam respeitar os professores. E aí ajuda bastante a vida da professora ou professor. Sim, precisamos valorizar aquilo que os professores falam para nós.
tendência, né? Tentação, é de... Não, peraí, meu filho, imagina, meu filho fazer uma coisa dessas, né? Mas é um equilíbrio, nós temos que sim ouvir o que o nosso filho tem a dizer, porque pode ser que tem mais nessa história, que a professora viu apenas uma parte, mas não podemos por completo rejeitar o que a professora está dizendo, falar, não, imagina, porque esses pais, normalmente, a gente tem visto ao longo da história, os pais que sempre defendem seus filhos, sempre estão contra a professora, tanto de escola como de escola dominical, são os filhos depois que, no fim, eles se tornam rebeldes, porque nunca tiveram que pagar pela ação, aquela atitude que tiveram. Tem um provérbio, o 19:19, que diz, homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu livrares, virá fazer luto de novo. Então nós temos que ter esse equilíbrio de ouvir aquilo que a autoridade, o professor, alguém falou sobre o nosso filho, mas ouvir o que o nosso filho tem a dizer também e trabalhar essa questão, aquele comportamento, né? Mais alguma coisa que vocês querem falar? Perseverem, continuem investindo, porque os frutos são eternos, não são aqui, né? Muitas vezes. É um privilégio muito grande investir na próxima geração. Então, nós como pais, vocês como professores, realmente continue e veja isso como uma oportunidade para investir nos corações desses seus alunos. Que Deus os abençoe.